desculpa aí, formação dos seres vivos. Questão número 43. Você acordar, comece bem o seu dia, formação dos seres vivos. Então agora a gente vai entrar noutra parte desse capítulo 3 aqui. Pergunta Kardec: quando a Terra começou a ser povoada? E aí o Espírito responde: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Tá, não precisa dizer muita coisa sobre isso aqui, bem claro, né? Esse estado de confusão que ele está citando aqui, a formação do planeta, né? A formação do planeta, a gente tinha aqui vulcões, né? Ainda os mares nem eram formados, e então ainda aquela massa incandescente que aos poucos se resfriando, formando a crosta terrestre. Então tudo isso daí era um processo caótico, né? E à medida que a Terra girando em torno do Sol, e outros planetinhas também, todo mundo nasceu praticamente juntos, né? Júpiter foi talvez o mais velho, mais 50 milhões de anos, mas aí a Terra vai passando por um resfriamento, e ao resfriar as coisas começam a encontrar seus lugares, né? Questão 44. De onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? E o Espírito responde: a Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessara a força que os mantinha afastados. E eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento próprio para a eclosão de cada espécie. Então os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Bonito, poético, né? Mas com grande profundidade e antecipação dos fenômenos, né? Do conhecimento sobre os fenômenos. Aí ele disse: a Terra continha os germes que guardavam um momento favorável para se desenvolverem. Então todos os elementos que compõem a vida já estavam aqui na Terra, sempre estiveram. Então esses elementos que ele está chamando de germes. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados. Os princípios orgânicos que está dizendo são, obviamente, os elementos inorgânicos que vão compor a matéria orgânica. Estiveram sempre ali espalhados, e a gente pode dizer assim: quais as forças que mantiveram eles afastados? Então existem na natureza dois tipos de força, né? A força atrativa e a força repulsiva. As forças repulsivas são aquelas que mantêm uma grande energia no corpo para lhe dar movimento, energia cinética. Já as forças atrativas são essas energias potenciais, né? Que pode colocar ele numa situação que poderia levar ao movimento, mas que ela é aglutinadora, tipo força nuclear, força eletrostática, força magnética, força gravitacional, enfim, diversos tipos de forças que fazem com que as partículas se atraiam. Tá? Então, essas forças, quando a cinética, que é de movimento, vai cessando, as de atração começam a ter um significado maior. Então elas vão atrair as partículas. E aí as combinações das partículas é que vão formar as moléculas orgânicas. Veja que a energia cinética que eu me referi, ela está associada à energia térmica, né? É o calor, a principal energia que faz com que os corpos se
movimentem, né? Por exemplo, na atmosfera. Você tem os ventos causados porque houve um aquecimento de uma parte da atmosfera e aí essa energia térmica que provoca movimento nas partículas. A gente tem lá em 1936 Alexandre Oparin, um pesquisador, cientista russo, que ele vai propor que a Terra passou por um resfriamento, né? Então, desde a sua formação, ela está super quente, esse resfriamento foi gerar, quando tiver em torno, as rochas estivessem em torno de 100 graus Celsius, por exemplo, aí já poderia começar a aparecer água no estado líquido sobre a Terra. E a água, estado líquido sobre a Terra, juntamente com a gravidade que vai fazer com que as partículas se juntem, desçam, né, para a parte mais baixa, de menor potencial gravitacional, as partículas vão se juntando. E aí teriam formado os primeiros protótipos de células vivas, que seriam chamados coacervados. E esses coacervados formaram, né, como se fosse a Terra que juntou ali. Esses coacervados formou-se então grande quantidade e serviram de matéria-prima para o desenvolvimento de outras células. Células propriamente ditas vivas, seres vivos, tá? Agora vamos para a pergunta 45. Kardec pergunta: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Antes da formação da Terra. E o Espírito responde: eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, pelo espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre o novo globo. Vamos ver a interpretação do Kardec. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições adequadas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e de animais que não se desenvolveram senão em uma dada temperatura e num meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente de vitalidade que guarda uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa diariamente sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo. Essa formação dos seres vivos, partindo do caos pela força da própria natureza, diminuiu alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Ela responde melhor à ideia que fazemos de sua força se exercendo sobre os mundos infinitos por meio das suas leis externas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Então está aí a conclusão do Kardec, né? Não tem mais nada para se dizer. 46. Existem ainda seres que nasçam espontaneamente? Vamos entender a razão dessa pergunta. A gente sabe que 1859 Lamarck apresentou a teoria de formação dos seres vivos, evolução dos seres vivos, formação dos seres vivos, a partir da geração espontânea. E a geração espontânea pegou, essa ideia pegou, e ela era a reinante.
Até porque a teoria de Darwin viria a surgir 2 anos depois do livro do Kardec. É claro que já fomentava alguns comentários e ele vai editar lá a teoria de evolução dos seres vivos, que corresponde à adaptabilidade do ser ao meio e a consequente garantia da existência daquela espécie melhor adaptada. Enquanto que não estivesse bem adaptada, não sobreviveria, né? Seria, com o tempo, iria desaparecer com o tempo. Mas a reinante era ainda a de Lamarck. Então ele pergunta, novamente aqui a pergunta, existem ainda seres que nasçam espontaneamente? E aí veja como resposta do espírito: sim. Mas o germe primitivo existia já em estado latente. Sois testemunhos todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir. A fermentação pútrida é necessária à sua resistência. É um pequeno mundo que dormita e que se cria. Ele está dizendo lá que essa questão da geração espontânea tem sentido desde que você pense na seguinte proposição: existe a semente, existe a semente, que vai eclodir, tá? Então pode ser uma semente vegetal, animal, mineral, sei lá, mineral não, vegetal, animal, que vai eclodir mediante o quê? Uma situação de decomposição já. Então quando o sujeito morre, o indivíduo vegetal ou animal morre, começa o apodrecimento. Então ele está supondo que já está lá nos tecidos do corpo a presença desses agentes decompositores, tá? E que eles vão eclodir mediante o que? A morte do corpo. Então quando o corpo morre, a morte por si só gera alguns fenômenos químicos que propiciam o eclodir desses seres decompositores. Então ninguém falava disso ainda, né? 47. A espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? A resposta é sim. E ela veio a seu tempo. Foi o que levou a dizer que o homem foi feito do limo da terra. 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a terra? E aí ele responde categoricamente: não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Então ele está mais uma vez respondendo aquilo que eu falei antes. Não existia à época de Kardec como o homem fazer esses cálculos, tá? Até porque, por mais que você tivesse já a matemática bem desenvolvida para diversos fenômenos naturais, para se prever quando que o homem veio à Terra, foi necessário surgir lá no começo do século XX, começo não, primeira metade do século XX, a radioatividade. Em particular com os trabalhos de Ernest Rutherford, que vai falar sobre a decomposição radiativa. Tá? E é com a radioatividade, decomposição radiativa, é que se pode prever quando existir um determinado elemento e quando não vai ter o outro. Então, só para exemplificar o que eu estou dizendo aqui. Quando nós estamos vivos, nós estamos metabolizando tudo que nós comemos. Então a gente come vegetal, come animal, né? Origem animal. Então você come carbono. Você ingere carbono que estava em vida.
portanto, igual a você, estava em vida igual a você. Você come uma fruta, um vegetal que estava em vida, certo? Come um animal que estava em vida. Então, as concentrações de carbono do vegetal, do animal, elas têm a essa concentração tem lá o seu valor para cada espécie, para cada tecido. Só que tem uma coisa, enquanto estamos vivos, nós ingerimos o que está na natureza, que é a proporção de carbono radioativo e carbono não radioativo. O carbono radioativo tem uma concentração muito, muito, muito pequenininha, mas ela existe e ela se mantém em todos os corpos que estão ali metabolizando a vida. Quando o sujeito morre, o que acontece? A quantidade de carbono não radioativo, que é o carbono 12, vai permanecer lá no tecido. Porém, a quantidade de carbono 14, que é o carbono radioativo, tende o quê? A diminuir. Como é que acontece isso? Vamos supor que para uma quantidade de 100 núcleos, ou seja, cada 100 núcleos de carbono se tornará em 50 núcleos de carbono radioativo, sobrará assim, a cada 5.730 anos. Então, passados 5.730 anos, sabemos que exatamente aquela concentração de carbono 14 deverá ter caído para metade, em relação ao carbono 12. Então, o que aconteceu com o carbono 14? Ele virou nitrogênio, tá? Então, é com as teorias de Rutherford, que vai aparecer lá em 1932, se não me engano, que vai matar essa questão. Então, o homem consegue um ferramental, através da radioatividade, munido, é claro, da matemática, para poder fazer essas previsões do tempo de vida de determinado ser vivo. Mas, pensando também em concentração de outros elementos radioativos, como o urânio, também pode-se prever a existência do planeta Terra. Tá? O urânio, a concentração de urânio em relação à concentração de chumbo, que é o decaimento final do urânio. Então, essas concentrações e os tempos de decaimento permitiu aí estabelecer a existência da Terra aí, o nascimento da Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. E isso acaba mais ou menos ficando muito próximo pelas concentrações que eu já havia falado de hélio e de hidrogênio no Sol. Então, o Sol deveria ter cerca de 5 bilhões de anos. Então, se o Sol formou 5 bilhões de anos, o restante do Sistema Solar foi formando dali para frente. E aí, a Terra chegando aí aos 4 bilhões e meio de anos atrás. Como eu falei lá do Júpiter ser mais velho, é porque ele se formou um pouquinho mais antes dos outros, né? Porque naquela região onde ele se formou, grande parte dos gases foram todos absorvidos por uma massa sólida que percorreu. Essa massa sólida era o núcleo do planeta, que foi absorvendo toda aquela massa em torno dele, e praticamente 5/7 do material se transformou em Júpiter. Aí daí foram os demais se formando paulatinamente. Número 49. Se o germe da espécie humana se encontrava sobre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais espontaneamente os homens como na sua origem? Então, de novo, Kardec está colocando de uma forma a evidenciar o seu pensamento de geração espontânea que era reinante na época, né? Embora ele esteja maquiando aqui a pergunta, ele toca o termo espontaneamente, certo? O Espírito responde assim: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorvem neles os elementos necessários à sua formação, para transmiti-las segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então vejamos, né?
1857. Kardec, um culto, né, um doutor, ele conhece as leis, ele conhece as teorias vigentes. A lei, por exemplo, falei de Lamarck, que é a formação pela geração espontânea. Ainda isso está na cabeça dele, pela maneira com que ele faz a pergunta, né? Pelo uso quase que constante do termo espontaneidade. E o espírito responde que não, que isso vai ser transmitido pelas leis da reprodução. Veja que só em 1900, isso aqui 1857, em 1859 é que vai Darwin falar da adaptabilidade do ser no meio. Então, portanto, o meio, de certa forma, faz com que algumas características do ser vivo sobressaem, fazendo a adaptabilidade dele. E que isso mantém a espécie, faz com que a espécie se perpetue. Mas por que faz com que a espécie se perpetue? Ainda não se sabia. Mas logo em seguida, em 1865, o monge tcheco Gregor Mendel vai então fazer os experimentos com as ervilhas, né, e propor a questão da genética. Que a genética é uma seleção de genes que vai acontecendo e vão sendo passados de ser de pais para filhos. Então a genética é a lei da reprodução que o espírito está antecipando para Kardec. Ele não está falando, olha, vocês vão descobrir a lei, que existe essa lei. Não, ele fala as leis da reprodução. É uma coisa bastante genérica. Até então todo mundo ia dizer, mas o filho parece com o pai, né? Puxou o vô, isso sempre existiu. Mas a questão aqui, ele fala lei da reprodução. Então é uma coisa que vai ser descoberta pouco tempo à frente. E ele ainda cita ainda, o mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. E é aquilo que o Gregor Mendel provou, ele começou a mostrar pela ervilha, né? Isso ele lançou lá em 1865. Pegou muitos, obviamente, né, explicava muitas coisas, começou a fazer experimentos com diversos animais, galinhas, coelhos, tal, e foram fazendo um melhor entendimento. Só foram descobrir o gen em 1910, foram descobrir o gen, né? E depois, mais tarde, saber que o gen era uma parte do cromossomo, que era, portanto, aquilo que era levado pelas células germinativas.